Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica aqui. Amiguinhos, lembrando a vocês que nessa terça-feira do dia 16 de maio de 2023, às 19 horas, eu e o professor Laércio vamos dar um aulão, gratuito para vocês sobre matemática de colégios técnicos em geral. Então, tanto se você for aqui de Minas ou de outro estado, você está mais do que convidado para essa aula, beleza? Para participar, você vai entrar nos nossos grupos de WhatsApp que estão aqui na descrição do vídeo. Então, você vai lá, tenta no primeiro, se não der, você tenta no segundo, até você conseguir, tá? Porque às vezes os grupos enchem, beleza? No dia 16 de maio, às 18h59, eu vou mandar o link, da sala virtual do Google Meet para vocês participarem, beleza? Vejo vocês nessa aula, nós vamos conversar, dar dicas, te mostrar formas de estudar, o que mais cai em prova, etc, etc e tal. Então, vejo vocês lá, um abraço. Bem, vamos fazer aqui, então, uma questãozinha do IFES, o IF do Espírito Santo, de 2022 para 2023, questão 10 da prova original. Sabendo que 3ax mais 3a menos x é igual a 10, qual é o valor de 9ax mais 9a menos x? Aí você olha para esse trem aqui e você fica, uai, o que eu vou arrumar com esse trem aqui, gente? O que é isso? 9a menos x, nananã, 3ax, né? Você pensa assim, será que é x no expoente? Igual aqueles exercícios que o Coutek adora, né? Diga-se de passagem, se você não sabe do que eu estou falando, você dá uma olhada aqui depois. O Coutek ama x no expoente, né? Mas, enfim, aí você fica perdido, né? Mas observe uma coisa, 9ax e 9a menos x é o quadrado de 3ax e 3a menos x. Porque pensa o seguinte, quando você tem 3 elevado a x, se você eleva isso ao quadrado, você pode fazer isso aqui de duas formas. Você pode multiplicar o expoente, que fica 3 a 2x, ou você pode inverter aqui e fazer assim, ó, 3 a 2ax. Por quê? Como a potência de potência você multiplica os expoentes, então você pode trocar. Você pode pôr o 2 para dentro e o x para fora. E aí, aqui fica 9ax. Ou seja, 3 elevado a x ao quadrado pode ser 3 elevado a 2x ou 9 elevado a x. Então, a gente já viu, mais ou menos, vai rolar um quadrado aqui, né? Você sabe muito bem, amiguinho, que eu posso fazer o que eu quiser com uma equação, desde que seja dos dois lados. Então, se eu elevar os dois lados da equação ao quadrado, eu não vou estar me comprometendo matematicamente. Aí vai rolar o seguinte caos aqui, ó. Vai ficar o quadrado do primeiro termo, que eu acabei de explicar, que é 9 elevado a x. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, daqui a pouco eu penso nisso. Mais o quadrado do segundo, é o trinômio quadrado perfeito. Quem não ama trinômio quadrado perfeito, por favor, corte relações comigo. Tá legal? Olha só, o trinômio quadrado perfeito, ele é o quadrado do primeiro termo. O segundo é 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. E o terceiro, ali é o quadrado do segundo termo. Ok? Então, a gente eleva o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Lembre-se disso, x mais y ao quadrado. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É a coisa que mais cai em prova na Terra, no planeta do Brasil. Ok? Então, o quadrado desse termo aqui vai ser justamente esse camarada aqui, né? Ok? Então, vou até trazer ele para cá. Pronto. E aí, do outro lado da igualdade, vai dar 100. Ok? Só que faltou aqui o 2 vezes o primeiro vezes o segundo que eu falei. Então, vamos pensar aqui comigo. Se eu fizer 2 vezes 3ax vezes 3a menos x, como isso aqui é potência de mesma base, nós vamos somar os expoentes. E quando eu somar x com menos x, dá 0. Ou seja, vai ficar 2 vezes 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Ô, maravilha, hein? Porque aí, o que aconteceu agora? Eu vou ter justamente o que o exercício pede. É só eu pegar esse 2 que está somando para o lado de cá e passar para lá subtraindo, né? Então, o que eu vou ter aqui? Do lado esquerdo vai sobrar esse camarada, do lado direito vai ficar 100, menos o 2 que passou para lá subtraindo. Então, vai dar 98 a resposta. Letra D. Amiguinhos, por falar em testes de lógica e tudo que eu mandei aí no último vídeo, eu vou mostrar para vocês um outro teste de lógica bem legal aqui desse Geniol. É essas aqui, ó, equações lógicas. Então, você vai vir aqui, vai abrir e vai dar uma olhada nesse quadro, né? Nós temos aqui A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Ok? Então, olha só, ele fala o seguinte, que D é maior do que A mais 2. Então, vamos pensar o seguinte, se o A for 1, o D tem que ser maior do que 3, que dessa soma. Então, ele pode ser 4. Se o A fosse 2, o D ia ter que ser maior que 4,
mas não tem opção maior do que 4. Então, o D, ele é 4 e o A tem que ser 1, certo? Então, o D é 4 e o A é 1. Aí ele fala assim, ó, B vezes D tem que ser maior que 9. Como o D é 4, então você pensa assim, ó, B vezes D, para dar maior do que 9, se fosse 2 ia dar 8, ia dar menor. Então, tem que ser 3, né? Ou seja, o valor de B tem que ser 3, ok? Então, B é 3 e C é 2, né? E aí você ganhou, e aí ele vai e você vai e tenta fazer um teste de um nível acima, ok? Então, eu aconselho a vocês a tentarem esse teste de lógica aqui para vocês irem ficando mais espertinhos aí com raciocínio mais aguçado.